Olá, felinas e felinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse maravilhoso Cat canal. E hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre a questão do medo, como eu aprendi a lidar um pouquinho com o medo. Isso até um espanhol aqui. Só que não, um pouquinho com como eu aprendi a lidar com o medo, como eu entendi o medo, porque eu era aquele tipo de pessoa, adoro aventureira, não tem medo de nada, nunca passa por nada, não vive nada, não tenho medo de nada, qualquer desafio que me jogar e tamo aí junto, menos com barata, a barata voa, sai correndo, não que eu tenha medo, mas a gente tem uma agoniazinha assim, sabe? Então é mais ou menos isso. Então, eu tinha muito essa questão do não tenho medo de nada, não me envolvo com nada, me envolvo com tudo, na verdade. Chamou, tô lá, montanha-russa, é isso, é aquilo, vamos pular de coisa, vamos, tamo junto. Quando me convidaram, me chamaram, fui, não fui. Então, voltando ao assunto, a questão dos medos, como eu percebi que eu tinha medos. Foi bem desafiador, porque o orgulho, o ego, aqui em cima, né, gente? Não tenho medo de nada, me enfrento tudo, sei tudo, ó, maravilha, bacaninha. Sei tudo, não preciso de me preocupar com nada. Até que fui fazer uma constelação familiar. O que acontece? Quando o Igor e eu casamos, o meu marido e eu casamos, o nosso trato era, eu quero casar, linda, maravilhosa, de branco, céu aberto, pipipi, papapá, maravilhosa. Então, depois que nós casar, a gente vai ter filhos. Porque o Igor sempre quis ter filhos. Sempre. Não, quer ter um time de futebol, pipipi, papapá. E quando eu era criança, eu tinha o tigrão, sabe o tigrão do Puff? Eu tinha ganhado um tigrão da minha avó e eu vivia pra cima e pra baixo, né? Pra cima e pra baixo, com ele vestindo roupa, botando fralda. Eu tinha até costurado um bico nele. Nossa, eu acho que era meu sonho naquela época, ter filhos e coisa assim. Mas aí eu cresci, passei por todas as turbulências, fiquei tudo das ideias, não queria mais. Não quis mais e tudo mais. Até que um dia eu fui fazer uma constelação, logo depois que a gente casou, um tempo depois que a gente casou. E eu queria entender o porquê que aquilo me assustava, não. O porquê que eu evitava tanto. Porque eu era o tipo de pessoa que não podia falar sobre ter filhos. Não, dava um ranço, uma raiva, a gente subia um calor assim. Ai, quando que vai ter filho? Ai, quando que vem os filhos? Ai, não tá na hora de ter filhos, né? Tipo, pentear o macaco, cuidar da sua vida, pelo amor de Deus. Essa era a vontade, vai cuidar da sua vida, né? De falar. Mas... então, estão com tanta pressa que vocês não fazem vocês, né? Aquela respostinha toda delicada, igual coisa de mulher e tudo mais. E aí eu fui fazer essa constelação e lá, na constelação na água, e lá pareceu bonitinha eu correndo léguas da questão de ser mãe, né? De ter isso. E aí eu entendi que eu tinha medo. Mas não bastava aparecer ali, tudo bem, tanto faz, já foi, tudo mais, não me importei muito. Mas eu comecei a refletir, porque eu tinha que começar a trabalhar o meu corpo e a minha mente pra essa ideia. Porque até então, lembra que eu me ensinei pra vocês agora há pouco, eu tinha raiva só de falar e de pensar, não queria nem falar sobre criança, nada. Então eu precisei lidar com esses tipos de comportamentos e crenças que estavam enraizadas em mim há muito tempo, tipo cerca de 6, 7 anos, né, que eu coloquei isso na cabeça e isso ficou. Só que lá atrás, quando eu trabalhava com venda direta, no meu quadro dos sonhos tinha lá, filhos em 2024. Pensem no quão desafiador foi 2024 pra mim, entender que ali tava a minha meta. Aquilo tava arquivado, provavelmente era pra acontecer. Aquilo estava programado para acontecer, digamos assim, porque a meta era essa. E a boa parte das metas que estavam lá, elas aconteceram. Então, engravidar ou ter filhos em 2024, filhos em 2024, estava só assim. Então, possivelmente, as tentativas começariam agora. E aí, chegou 2024, a conta veio, e aí? Né? E agora? Né? Cadê os filhos? Cadê a vontade? Cadê esse desejo que dizem que tinha e tudo mais? Sumiu, né? Não tinha, eu tinha raiva, eu tinha... nervoso só de falar sobre isso. E aí, depois que eu fiz essa constelação, eu precisei começar a trabalhar esses pontos dentro de mim. Há 2 anos atrás a gente foi no método
do Protagon, do Wendel Carvalho, e aí até peguei um puxão de orelha, porque eles falam que se de forma egoísta e tudo mais, e pipipi, papapá, não tem nada a ver, se você não quer ter filhos, tá tudo bem, não estou aqui pra te julgar, não estou aqui pra te criticar, até porque enquanto eu tô fazendo esse vídeo eu ainda não tenho filhos, mas eu estou aqui falando pra vocês a questão do medo, do quanto ele nos sabota muitas vezes. Então uma coisa que eu evitava, que eu tinha raiva, era só um medo encapsulado, digamos assim, um medo inconsciente de gestacionar, de ter um filho, de toda a responsabilidade que viria através dali, a partir dali. Então, quando eu entendi que realmente, de fato, eu tinha medos, medo de não dar certo, medo dos nãos, medo de vender, medo de gestacionar, medo das coisas novas, porque pensa num nervoso é quando eu tenho que ir na academia sozinha e o personal muda meu treino e eu tenho que treinar sozinha com coisa que ele nunca vê na vida. Então, assim, eu não vou... Até eu aceitar que meu treino foi mudado e que eu preciso fazer isso, preciso entre aspas, mas que eu preciso ir lá, vai um tempo. Então, assim, medo da rejeição, medo de ser criticada, medo até mesmo, que foi outra coisa que eu trabalhei muito nos anos anteriores, foi medo de ser rejeitada, porque eu tive a consciência de que eu tinha essa ferida emocional da rejeição, né? Que assim, boa parte dela vinha da minha mãe, porque minha mãe ela foi adotada pela minha tia-avó. Vocês entenderam, né? Então minha mãe tem uma irmã gêmea, e aí a minha avó de verdade não pôde cuidar das duas, então deu a minha mãe pra minha tia-avó, que seria a irmã da minha avó, de verdade. Então a rejeição já começou ali e passou boa parte pra mim. Porque se você não sabe, dentro da constelação familiar e de todos esses métodos, a gente entende que muitas crenças são passadas ancestralmente. Então, algumas coisas da minha mãe foram passadas pra mim, algumas coisas da minha avó foram passadas pra minha mãe. E assim por diante. Então, eu tinha alguns medos de ser rejeitada, de ser abandonada. Então, eu criava uma casca grossa de que eu não posso permitir que entrem na minha vida, porque se entrarem na minha vida, eu vou me ferir, eu vou ser abandonada, eu vou ser rejeitada, então eu não posso ser gentil, eu não posso me permitir ser amada, eu não posso me permitir amar, eu não posso me permitir ser quem eu sou por medo de ser rejeitada. Eu não posso falar da minha religiosidade, que eu não tenho religião, então isso já era um caos, porque eu não posso dizer que eu não tenho religião, que eu sou espiritualizada, que eu gosto da Umbanda, que eu gosto do cristianismo, que eu gosto do espiritualismo. Então, assim, medo de ser abandonada, de ser rejeitada, de gestacionar, de ter filhos, de seguir em frente, de ser rica, de ser milionária, de ser merecedora de todas as coisas que estavam surgindo na minha vida. Então, o medo, às vezes, ele vem de forma inconsciente. Medo de perder as coisas que eu tinha, medo de ser abandonada, medo de perder as coisas que eu estava conquistando. Só que, pela física quântica, aquilo que você joga pra fora, retorna pra você, e se você tem medo, você perde, de fato. Né? E por experiências próprias já aconteceu muitas vezes isso, de eu ter tanto medo daquilo acontecer, que aconteceu. E aí? Aí não tinha o que fazer. Já foi feito. Já tinha acontecido. Não tinha mais volta. Então, pra gente aprender a lidar com o medo, a gente precisa reconhecer ele, né? Porque caso a gente não reconheça ele, por exemplo, o meu medo de gestacionar era um medo inconsciente que se transformou numa raiva, que se transformou num ressentimento, digamos assim, um receio de ficar falando, era um nervoso de ficar falando, não, Deus o livre, misericórdia, não quero nem falar, Deus o livre. Então, assim, era um medo inconsciente camuflado, como é que fala assim, mascarado. Então, para não falar que era medo inconsciente, nunca que eu ia imaginar que era medo, eu tinha raiva, eu não queria falar, saía de perto, eu era ignorante, ou ficava quieta quando ficavam perguntando. E dá um nervoso ficarem questionando e perguntando, quando for pra você, as coisas vão ser. E aí chegou um tempo que até para conversar com meu marido era algo muito grossesco, né? Porque ele queria falar isso e aquilo e aí me dava uma raiva, me dava um nervoso, meu Deus do céu, não dá pra conversar com ele sobre isso porque ele não me entende, ele não me compreende. Então às vezes acabava tendo discussões porque ele não entendia, né, o meu lugar, ele não entendia como que a minha mente funcionava disso, não entendia os meus medos e ainda não entende muitos deles, mas ele ou aceitava ou simplesmente as coisas tinham que encerrar, então ele tinha que saber disso, que não era simples assim, porque pra ele, eu acho que na cabeça dele é super simples, mas a minha, que foi criada como filha mais velha, dando conta de casa, ajudando a cuidar dos irmãos, ajudando a cuidar das crianças e tudo mais, eu já sei como é que funciona, eu já sei como é que é, e a experiência é totalmente diferente, não com uma coisa igual a outra, mas aquilo estava inconsciente.
Então a gente precisa primeiro analisar o que isso acontece dentro de nós pra gente perceber. Isso realmente me estressa ou é porque eu tenho medo de tentar? Isso sair do emprego me incomoda ou eu tenho medo de sair do emprego? Né? Sair do relacionamento tóxico me irrita, me dá insegurança ou é porque eu tenho medo do que pode vir depois? Então, fazer esses questionamentos te ajuda a entender o que acontece com você. E entendendo o que acontece com você, você começa a ter a possibilidade de mudar o seu caminho. Então, hoje tá mais tranquilo. Então, é fácil falar? Muitas vezes não, porque como eu disse pra vocês, muitas coisas da forma como eu vejo, ele vê totalmente diferente. Então, não é fácil chegar nesse assunto ou conversar com plenitude sobre esses assuntos. Mas já demos os próximos passos, já paramos de nos cuidar, já paramos de ficar com tanta pressão, já paramos de querer tudo pra ontem, simplesmente entregamos. Quando for pra ser, vai ser. Mas o vídeo em si era todo esse exemplo pra usar, pessoal, pra vocês, pra entenderem como que às vezes o medo funciona na nossa vida, de forma camuflada. Você quer muito fazer algo, mas não vai, porque colocam 385 desculpas para que você não faça aquilo, ou não tome aquela atitude, ou não inicie aquele processo, por vários outros motivos que você acha que são aqueles motivos, e no final pode ser simplesmente um medo. Então esse é o vídeo de hoje, gente. O recado é: tomem consciência dos sentimentos que você tem em determinados assuntos para entender se é medo ou se é qualquer outro sentimento que você de fato está sentindo dentro daquilo. Se for medo, comece a trabalhar com ele, porque daí ele deixa de ser aquele medo tão gigante que ele começa a jogar várias coisas que te deixam cego diante do medo, e você começa a diminuir ele, colocar no bolso e trabalhar com ele ali pertinho de você, entendendo que tudo bem, agora eu entendo que era medo e eu vou resolver isso, e eu vou trabalhando isso, e eu vou amenizando esse medo, permitindo que as coisas simplesmente aconteçam como tem que acontecer. E assim, tudo começa a fluir de uma forma mais leve e mais gentil com você mesmo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido pra vocês. Se você se identificou com esse meu medo, comenta aqui embaixo, porque esse ano eu quero chegar a 1000 inscritos, e você comentando, ou compartilhando, ou curtindo, ajuda com que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.